agora, boa noite, bem-vindo, padre. Boa noite, bem-vinda. Muito obrigado. Então, eu acredito que nós podemos iniciar, né? Mais uma vez, obrigada por ter aceito, né, o nosso convite, né, das Irmãs Carmelitas de Santa Teresa. E o senhor, né, celebra ali com as irmãs ali no Planalto, né? Eu sou a irmã Laura, né? Falo de Macapá, né, no extremo norte, né, do Brasil, né, a terra do sol, a gente fala por aqui. E, assim, muito Aham. grata, né, por abrir essas três lives, né, a primeira de três lives, né, sobre discernimento, vocação, testemunhos, né, no decorrer das outras. Mas é uma alegria muito grande recebê-lo, né, e as irmãs falaram tantas coisas que bela, e é uma pessoa, assim, muito querida para a nossa comunidade, e já é também para mim e para a minha comunidade de Macapá, né. Então, assim, abrindo, né, o Padre Elton, ele é doutor em filosofia, né, um pouquinho apresentar, né, reitor aqui da FAGE, né, então, que belo, né, alguém também que ama a educação, né, professor, então, assim, é, é isso, Padre, nosso tema de hoje é discernir, né, quando, para quê? Será que tem só uma fase na vida que a gente tem que discernir? Uma vez que eu discerni algo para mim, acabou, né? Ou faz parte da vida, né? Ou discernimento é uma atitude, né? É um estilo de vida, né? Então, eu acredito que para iniciar essa conversa, esse diálogo, esse bate-papo, já ir colocando essas direções, né? Da nossa conversa e para as pessoas que estão nos assistindo, né? Deixe também perguntas que no final a gente vai tentar responder, né, Padre? Exatamente. Muito obrigado, então, irmão Laura. Muito obrigada pelas carmelitas de ter feito esse convite de estar aqui com vocês nessa noite. Claro, para mim é sempre uma alegria estar aqui junto com a comunidade, nas celebrações, nas atividades. Com a pandemia fica mais difícil, mas pouco a pouco nós vamos nos acertando, não é? E eu também fico muito feliz em poder estar aqui conversando com você, com vocês, sobre esse tema que é fundamental na nossa vida, que é o discernimento, que pode parecer uma palavra muito assim longe da nossa vida, mas na verdade é o contrário. Como você disse, irmã, ela está no nosso cotidiano, nas coisas que nós temos que fazer todo dia e temos que escolher, e em alguns momentos de forma mais profunda, em algumas decisões importantes que nós temos. Então eu começo dizendo isso que você começou a levantar aí. O discernimento, ele acontece na nossa vida. Na verdade, discernimento vem de uma palavra discernere, que significa alguma coisa como peneirar, escolher. Então, na nossa vida, nós estamos o tempo todo escolhendo, né? É claro que tem algumas escolhas que são mais simples. Escolho o que eu vou comer, o que eu vou fazer, se eu vou em algum lugar no final de semana ou não. Mas tem algumas escolhas que são mais profundas. O que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou me dedicar, como eu vou me dedicar, com quem eu vou me dedicar. E aí são essas escolhas que nós temos o que a gente chama de discernimento espiritual. Do modo geral, então, é isso. Nós discernimos o tempo todo, nós estamos escolhendo o tempo todo, e isso nós aprendemos desde pequeno. Porque é curioso que desde pequeno nós vamos aprendendo a ter que fazer determinadas escolhas na vida. Até que cheguem alguns momentos onde nós temos escolhas mais importantes, que é isso que a gente vai falar mais adiante, não é? Escolhas da própria, perceber qual é a nossa própria vocação, o que nós queremos e o que nós não queremos. Mas é isso que você falou. A vida é uma grande escolha, quer dizer, um grande processo de discernimento. E ela não se encerra, né? Porque é um processo também. E existem também discernimentos que são visitados, né, mais de uma vez, né, não para anular, mas para aprofundar, né? Porque o discernimento também é algo que pode me ajudar a aprofundar, né, uma compreensão maior da minha resposta, né, Padre? Acredito que também isso, porque às vezes os jovens, né, as pessoas que chegam conosco, eu fiz esse discernimento, né? Então, e Uhum. iniciam, estão felizes, e de repente, né, uma crise, e então aquele discernimento não funcionou, não era isso. Então, eu gosto muito de ver a vocação como algo também processual, né? Algo que cresce comigo, né? Porque o senhor tocou, né, Uhum. sobretudo na dimensão espiritual do discernimento, né? Não é simplesmente fazer uma escolha
a nível de profissão, também, né? Também, porque envolve Sim. Uhum. vidas em Claro. qualquer profissão. Mas é algo também que parte de dentro para fora, né? E é algo que precisa ser cultivado, né, padre? Eu acho que a gente poderia também estar um pouquinho, aprofundando um pouquinho sobre isso, né? De que forma as minhas escolhas e revisitar essas escolhas, né? Que uma crise não vem Uhum. anular nada, né? Vem talvez para um a mais, né? Talvez a minha vocação precise de uma tonalidade um pouco mais profunda, né? Sair um pouco da superfície. Então, esse discernimento talvez ele possa chegar, né? Para ser revisitado, Uhum. né? Acredito que o senhor pode nos conversar um pouquinho e aprofundar um pouquinho isso aqui com a gente. Claro. Não, veja bem, na vida a gente tem que escolher e discernir. E um discernimento espiritual seria aquele que envolve toda a nossa vida, aquilo que nós acreditamos, a nossa fé envolvida nisso, a nossa vida eclesial, não é? Por isso que a gente liga sempre à vocação. Mas veja bem, os dois elementos que eu acho muito fundamentais são a liberdade humana de cada um de nós, nós como filhos e filhas de Deus, dotados dessa liberdade de poder escolher na vida, o contexto onde nós vivemos, porque, dadas determinadas situações, o lugar onde nós estamos, o momento da vida, a idade que a gente tem, a gente pode ver mais ou menos facilmente as coisas, e como sendo um discernimento espiritual, quando a gente pensa, por exemplo, em vocação, não em escolhas mais simples da vida, mas na vocação, aquilo que eu percebo que é importante para mim, por isso que a gente chama de discernimento espiritual, nós falamos que nós estamos buscando a vontade de Deus, aquilo que vai me fazer uma pessoa melhor, porque a vontade de Deus na nossa vida, ela sempre nos transforma e nos leva a amar mais. O fundamento dessa vontade de Deus para a minha vida é o amor. E o amor que nos transforma e nos faz pessoas melhores. E isso nós vamos descobrindo ao longo da vida, como você falou. E é muito curioso que uma escolha feita num determinado momento, num determinado contexto, num determinado lugar, quando ela encontra desafios, ela é questionada. Então, eu posso, por exemplo, fazer um discernimento. Vamos imaginar aqui, eu, muitos anos atrás, fiz um discernimento junto com outros padres que me ajudaram para ser religioso, ser jesuíta. E estava lá, eu sou do sul de Minas, de Varginha. Então, estava lá numa cidade pequena, né, com a minha família, faço esse discernimento acompanhado por outra pessoa, né, um jesuíta que me ajudou. Vou percebendo a minha liberdade, percebendo meus dons, as minhas qualidades, aquilo que eu vejo que me faz uma pessoa melhor, me leva a ser uma pessoa melhor, aquilo que eu vou sentindo que Deus vai me pedindo como sendo fruto daquilo que me faz crescer enquanto ser humano e faço uma escolha. Aí, de repente, eu saio de lá e vou para outro lugar. Encontro uma outra realidade, outros desafios. E aí, nesse momento, é o que você falou, outros questionamentos vêm. E aí, aquele discernimento que eu fiz antes, ele normalmente, eu vou até ele de novo, a gente fala, eu vou revisitar, sempre para aprofundar, ver as raízes, ver aquilo que me motivou e continuar crescendo nessa direção. Então, veja que a nossa vida, você falou muito bem, né? A nossa vida é sempre um processo. Nós vamos crescendo, humanamente falando. Esse crescimento implica muitas relações, encontro com outras pessoas, outros lugares, e o tempo todo implica com que eu possa ir aprofundando a minha escolha. Então, em vários momentos da vida, eu sou chamado a fortalecer essa minha escolha, refazê-la, rezar novamente ela, e perceber, como a gente fala com o discernimento espiritual, aquilo que Deus vai me pedindo. E é curioso que aquilo que Deus me pede é aquilo que me torna mais humano, uma pessoa melhor, uma pessoa mais, digamos, seguidora de Jesus, dentro de um determinado carisma religioso ou não, não é? Mas se você imagina, por exemplo, uma família. Na família isso acontece também, não é? O pai, a mãe, o marido, a esposa, eles, num processo de conhecimento, de perceber aquilo que os torna melhores diante de Deus, eles, por exemplo, resolvem casar. E aí, os dois vão juntos e, diante dos desafios da vida, eles têm que aprofundar aquele discernimento. E isso é um processo da vida toda. Por isso que o discernimento, ele feito uma vez, ele abre uma série de caminhos
E ao caminhar determinados caminhos, eu sou chamado a ir fazendo novas escolhas e ir aprofundando aquela escolha inicial que eu fiz. E isso que é o bonito, não é? Porque nós estamos sempre crescendo, sempre nos descobrindo. Nós já não somos feitos e prontos de uma vez por todas, né? É esse crescimento que eu acho bonito. E se a gente percebe isso, nós nos tornamos, isso é uma coisa que eu percebo, quando nós estamos no processo de discernimento, vamos percebendo aquilo que nos torna mais humano, aquilo que faz ser mais ao estilo de Jesus, uma pessoa mais humilde, caridosa, criativa, animada na vida. Isso me leva a enfrentar outros desafios e novamente eu vou pensando e discernindo de novo e vou crescendo e vou enfrentando outros desafios e vou fazendo escolhas e vou aprofundando a minha escolha. Então o processo é um caminho longo. Agora tem uma coisa que eu gostaria de falar, e a gente pode entrar nisso, né? Quando a gente fala de discernimento espiritual, a gente lembra muito de Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio de Loyola, ao fazer o processo dele, ele foi percebendo isso, como ele sentia interiormente movimentos. E isso é interessante para nós, é importante. A gente chama de movimentos espirituais, não é? Santo Inácio chamava de emoções, a consolação e a desolação. Então, Santo Inácio foi percebendo que algumas coisas o consolava, quer dizer, o deixava mais animado, uma pessoa com um solo para pisar mais firme, o deixava, a gente diz feliz, mas às vezes a palavra feliz não é tão profunda quanto aquilo que ele sentia, quer dizer, ele sentia mais amor e mais desejo de servir, e outras o deixavam desanimado, meio, a gente fala seco, não é? Pessimista, triste. Ele chamava isso de desolação. Então ele foi percebendo que num discernimento é importante a gente estar atento às razões, aquilo que eu vejo que é bom, que me faz bem, que me ajuda a crescer nas minhas qualidades, mas também às moções, aquilo que eu vou sentindo internamente, aquilo que toca os meus afetos e os meus sentimentos. Então veja que coisa bonita, o discernimento ele envolve a pessoa inteirinha, envolve nós todos, não é? Aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu reflito, mas também aquilo que eu sinto. E cada um de nós pode perceber isso, né? Tem momentos da vida que determinadas atitudes ou coisas nos fazem sentir melhores e acreditar que podemos ser melhores, pessoas mais generosas, nos faz ser mais felizes, mais alegres. Eu já vi muita gente, por exemplo, uma vez eu trabalhava com jovens e a gente saía à noite para fazer visita a pessoas que eram uma pastoral de rua, né? Pessoas que moravam nas ruas, jovens, adultos, a gente tinha todo um processo de encontrar essas pessoas, conversar com elas, né? Eventualmente levava algum alimento, mas normalmente não, a maioria das vezes era encontrar essas pessoas. E eu via gente que, ao estar ali conversando com o outro numa situação difícil, como um morador de rua, essa pessoa se sentia consolada. Então você veja, alguma coisa está tocando na vida dela que é mais do que esse desejo apenas reflexivo, né? Ela pensou, não, eu tenho que fazer alguma coisa boa para os outros. Então eu vou estar na pastoral de rua e vou ajudar outras pessoas. É um ato da vontade. Mas ela via que tinha mais do que isso. Porque ao encontrar com outra pessoa, ver o sofrimento daquela pessoa, poder ter uma palavra de carinho, amizade, ela percebia que algo dentro dela tocava. E aí, então, para Santo Inácio, perceber as consolações e as desolações são extremamente importantes nesse caminho de discernimento. Por exemplo, a pessoa que está discernindo a vocação, perceber o que a anima, o que deixa consolada, o que a faz sentir melhor, o que a faz acreditar na vida, o que faz ter esperança. Esse é o caminho. Agora, se outras coisas que podem até parecer muito boas, a desanima, a faz ter medo, não a deixa ser aquilo que ela é. Então tem que ficar atenta, né? Entre consolação e desolação. E no processo de discernimento espiritual, eu acho que isso é interessante. Perceber aquilo que nos toca profundamente e aprender, aí é o difícil, aí eu encerro aqui, irmã, aprender a ler isso e não se deixar enganar, né? Será que isso mesmo que estou sentindo, isso aqui é de Deus, não é de Deus? Isso me ajuda a ser uma pessoa melhor ou não? Como eu posso entender? Como você disse no início, é uma arte, não é apenas um método, né?
Se fosse um método, era fácil. Eu e você falava que as pessoas ouviam, depois viam aqui a nossa live e aprenderiam. No entanto, não é isso. É uma arte que a gente tem que desenvolver pouco a pouco, dia após dia, na nossa vida. E isso é muito belo, né? Porque a arte, ela me permite aprender, aperfeiçoar, né? Uma arte, ela não se encerra, né? Em um É, olhar, em um modo de fazer, né? Então, ela pode assumir tantas fases até na nossa vida, né? Então, o discernimento pode começar a um nível mais simples, mais isso ou aquilo, mas eu vou aprofundando. E o senhor falou algumas coisas, muitas coisas que eu anotei, mas um dos tópicos que nós vamos conversar também é sobre as atitudes do discernir, porque estamos sim, falando em um nível até um pouco mais profundo, né? Falamos de emoções, daquilo que se move dentro de mim. Então, de que forma eu, jovem hoje, universitário, trabalhador, da pastoral, como é que eu posso perceber esse movimento dentro de mim? Então, tem algumas atitudes que sim, me favorecem, né? Nós falamos de sim. encontro, Uhum. que não é só a materialidade, né? A gente pode ver pessoas que estão em estados de vulnerabilidade social e que, diante de um Sim, encontro, de uma escuta, né? Escuta, essa atitude de abertura diante da vida, diante do outro. Então, isso aqui pode ser matéria de discernimento, mas, sobretudo, para que eu aprenda a uma escuta profunda, né? De mim. Não sim, só dos eventos externos, né? Porque os eventos externos, aquilo que está acontecendo no nosso país, no mundo, essa pandemia que nos colocou tudo realmente, todos em uma mesma realidade, né? De sim, fragilidade da vida, onde a vida foi ameaçada, está ameaçada. Então, ninguém está sim, isento, né? Ninguém pode, nenhuma vacina não é algo que termina essa fragilidade, não se encerra com isso. Mas de que forma eu sim, posso me colocar em escuta? Porque as emoções, elas se passam dentro de mim. Eu posso confundir com um sentimento, eu posso confundir com algo que eu já tenho dentro. Eu queria fazer isso. Se eu lembrou sim, Santo Inácio, eu lembro Santa Teresinha, quando ela diz que a sim, vontade de Deus chega um momento que ela coincide com a minha vontade, porque a minha vontade é fazer a sim, vontade dele. Então ela jogava muito com sim, essas palavras, porque às vezes sim, nós sim, podemos colocar muito com a vontade de Deus em algo que tolhe de mim alguma coisa, que me tira algo, que em vez é o contrário, né? Realmente a sim, vida ela é, floresce, a vida desabrocha, ela expande dentro, para usar a expressão do padre Adroaldo, né? É uma vida é, expansiva, né? é Algo que se verdade. abre, né? E tem muito a ver com isso que o senhor falou sobre a desolação, né? Aonde eu percebo que me fecha. Então, algumas atitudes, padre, nos ajudam a Sim, perceber que é uma sim, direção que me ajuda a fazer um discernimento e é algo que já é discernimento porque me tira algo de mim sim, que perturba, que desorienta. Então, vamos sim, falar um pouco dessas atitudes, porque eu acredito que muita gente que está aqui claro, também tem desejo de aprender a se conhecer, né? Porque o discernimento perfeito, é. tem uma colaboração, mas é muito da escuta que a pessoa faz, né? Daquilo que se passa dentro dela. É verdade, não, perfeito. E você disse muitas coisas importantes, né? Eu quero, antes de falar das atitudes, destacar uma, que é interessante a gente falar o tempo todo aqui. Eu já falei, você falou no início, eu falei, depois você falou agora, que é perceber que quando a gente fala da vontade de Deus, essa coincidência que você falou, que Santa Teresa vai nos lembrando depois, né? Porque a vontade de Deus é aquilo que me torna melhor, me faz ser mais humano, uma pessoa de maior amor e maior humanidade. Então, aí tem essa coincidência, seria como assim, eu brinco quando eu estou falando com a catequese, eu brinco com eles o seguinte, eu falo assim, olha, eu gosto muito de mousse de maracujá. Então, você imagina se alguém chegasse para mim e falasse, eu vou pedir uma coisa para você. Eu falasse, sim, o que é? Eu quero que você coma mousse de maracujá. Eu ia falar, mas você não precisa de pedir porque eu gosto. Então, a brincadeira é essa, como Deus nos pede aquilo que nós gostamos, quer dizer aquilo que nos faz pessoas melhores. Agora, claro, aí você falou uma coisa importantíssima, as atitudes, não é? Porque, veja, nós não somos pessoas isoladas no mundo. Tudo que acontece ao nosso redor tem uma ressonância em nós. Então, por exemplo, se eu vou na nossa comunidade ali, né, vou celebrar a missa ali no Carmelo, de repente, por algum motivo, alguém me fala alguma coisa que eu não gostei, eu fico chateado.
não é? Alguém me trata mal, por exemplo. Aí eu fico chateado, isso tem uma ressonância interna. Ou a situação do país com a pandemia, eu lembro um tempo atrás, quando começa essa questão das missas, ficamos sem missa, não é? Assim, só online, depois voltamos pouco a pouco. E aí gente morrendo. Isso tem uma ressonância interna. E tudo que acontece tem uma ressonância. E boa e má, né? Ou eu posso chegar, por exemplo, lá na comunidade, alguém me elogiar, padre, que bom que o senhor veio aqui, nós gostamos do senhor, eu me sinto bem, e aí acabo ficando mais feliz ainda. Então, primeiro perceber essas ressonâncias. Percebê-las com toda sinceridade. Porque às vezes tem coisas que não têm um peso tão grande, alguém fala alguma coisa, não tem um peso tão grande, e eu me sinto muito mal, e fico o dia todo chateado. Mas perceber isso, né? Essas ressonâncias da vida, das pessoas, das nossas relações. Depois, Santo Inácio sempre valorizava muito, e você disse aí que é essa forma de perceber, de ler a nossa vida, que isso tinha um lugar especial de acontecer, que seria na oração. Porque no dia a dia, de fato, nós estamos envolvidos em um monte de ideias, palavras, sentimentos. O tempo todo a gente está sendo bombardeado e isso tem uma ressonância interna. E nós temos que responder muitas vezes imediatamente. Alguém fala alguma coisa, eu tenho que falar, eu fiquei bem, não fiquei, estou chateado, não estou, pode ser coisas da minha vida, pode ser que não, não é? É muito curioso que normalmente quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos de nós mesmos, então isso deixa a gente muito chateado, aí você ficou triste. Então perceber essas ressonâncias. Mas para Santo Inácio, a oração, nesse sentido, Santo Inácio pensa numa oração de meditação, contemplação, em silêncio, é aquele momento onde eu vou me tranquilizar. Por isso que é muito difícil você discernir em momentos de muitos sentimentos fortes, quando você tiver com muita raiva, ou muito apaixonado, ou muito feliz, isso, porque eu preciso de uma certa tranquilidade. Você vê quando a gente pensa na oração para Santo Inácio, essa oração de meditação ou contemplação, onde a pessoa por exemplo, né, vai dentro de uma igreja, em casa, ela fica sozinha, ela silencia, ela controla a sua respiração, entra dentro de si mesma e começa a ouvir-se. E, normalmente, ao ouvir-se, vem muita coisa. Agora, claro, é o que você falou, pode vir coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, coisas boas ou não. Eu preciso de outro que me ajude a ver a mim mesmo. E aí Santo Inácio tem duas saídas interessantes. Porque, veja bem, vamos imaginar que eu estou triste. Alguém me diz alguma coisa, né? Eu fiquei triste por causa daquilo. Eu vou rezar. Muita gente fala assim, eu vou rezar, não consigo me silenciar. Por quê? Porque a gente fica reclamando o tempo todo, aquela coisa me machucou, né? Ou mesmo o contrário, estou muito feliz com alguma coisa e não estou percebendo a realidade direito, tão feliz que eu estou, eu vou ficar pensando o tempo todo. Então, Santo Inácio sempre acha que no outro, naquilo que é diferente de mim, eu encontro como que um espelho para também ler a minha vida, ou ter a minha vida iluminada. Então, ele dá duas dicas. A primeira, ou duas atitudes, vamos dizer assim, né? Para essa oração, onde eu vou percebendo a mim mesmo e as ressonâncias externas que tocam a minha vida, mas também as ressonâncias internas dos meus desejos, né, aquilo que eu penso, etc, etc. Eu achava que a palavra de Deus, por isso que a oração inaciana sempre tem a Bíblia, né? A gente reza o Evangelho, por exemplo. A palavra de Deus, ela ilumina a minha vida. Então, quando eu, por exemplo, leio um trecho do Evangelho e vejo Jesus indo ao encontro de alguém, eu penso nos meus encontros, né? Jesus falando com alguém, alguém se dirigindo a Jesus. Teve um dia, eu estava num retiro e teve uma senhora, nós fomos rezar aquela oração da hemorroísa, né? Aquela senhora que tem um problema de saúde, ela vai e toca em Jesus, e então ela é curada, e Jesus pergunta, quem me tocou? Eu senti que alguém me tocou e tal. Então ela começou a rezar, e ela sempre dizia que não conseguia se tranquilizar, para poder perceber a si mesma. E é muito difícil mesmo. Tem momentos da vida que a gente não consegue. Mas ela leu aquele texto evangélico e ela falou assim, mas eu preciso de tocar no Senhor. Olha que coisa bonita. E ela começou numa oração de contemplação, se imaginando indo atrás de Jesus para tocar Jesus. Foi muito curioso que ela disse que ela não conseguia, porque no evangelho a mulher consegue, né? Ela não conseguia.
Ela ia, Jesus saía para lá, para cá, alguém puxava ele, e ela querendo ir. Então você veja, aquele texto evangélico a fez perceber-se a si mesma como necessitada da presença de Deus na sua vida e ela indo atrás. Então, o texto bíblico, não é claro que eu vou rezar a minha vida muitas vezes, né, rezar um sentimento, alguma situação, mas o texto bíblico para Santo Inácio é muito importante, por isso que o uso da Bíblia na oração inaciana, né, essa oração de meditação e contemplação, especialmente a de contemplação, que Santo Inácio gostava muito, é importante que é algo diferente. Você veja, eu, você, qualquer um de nós que estamos aqui, né, a gente vai contemplar aquilo e se imagina no lugar da mulher. Se imagina aproximar perto de Jesus e toca em Jesus. Aí essa mulher vai tocar e não consegue tocar, e Jesus sai para lá, ela tenta e não consegue. Então veja, ela entrou naquela cena e estava vivendo aquilo. Então a palavra de Deus, ela ilumina a minha vida. E ilumina, isso é uma coisa importante, positivamente. Porque eu brinco com o pessoal na igreja, né? Falo assim, olha, até fazendo um paradoxo, não é? Iluminar negativamente tem muito, mas a gente precisa de pessoas que iluminem com esperança, alegria, que nos ajude a perceber-nos diante de Deus e dos outros com esperança, com amor, com caridade, com fé. E a palavra de Deus faz isso. E depois, no segundo momento, uma outra ajuda importante para Santo Inácio era outra pessoa, não é? Alguns falam de orientador espiritual, acompanhante, mas uma outra pessoa com qual aquela pessoa pudesse partilhar. Porque ao ter que expressar aquilo que eu vivo ou estou vivendo, a minha oração, aquilo que toca profundamente a minha vida, eu tenho que fazer um esforço de articular bem para que outra pessoa compreenda. E ao fazer isso, eu mesmo vou me entendendo, entendendo aquilo que está passando comigo. E uma outra pessoa, ela consegue olhar aquilo, perceber a ação de Deus ali e me ajudar, muitas vezes, a buscar o caminho. Porque não é muito simples, né? Não é simples. É um treinamento, como a gente falou, é uma arte. E uma outra pessoa ajuda. Uma vez também eu estava num retiro, isso foi muito interessante, eu me lembro sempre, era com um senhor, ele tinha uma certa idade, era religioso, um irmão, né? Isso aconteceu com ele, mas acontece com todos nós, assim, né? Ele tinha feito um retiro e feito um discernimento. E o discernimento dele era que ele estava trabalhando em determinado lugar, né? Com uma determinada pastoral. Isso ajuda muito nós da igreja, acredito. E ele fez o seguinte discernimento, ele, com o acompanhante ali no retiro, ele percebeu que ele deveria se colocar mais à disposição daquilo que fosse preciso para ajudar. No primeiro momento. No segundo momento, ele viu que onde ele estava e com aquele trabalho dele, era o lugar que ele mais poderia ajudar. E ele queria continuar ali. Então ele falou isso e as pessoas aceitaram. Ele continuou, a comunidade religiosa dele aceitou, ele continuou trabalhando ali. Depois de uma semana, ele fez um retiro, fez essa proposta, falou com as pessoas e falou, tudo bem, você vai continuar trabalhando aqui. Depois de uma semana, veio um pedido da comunidade religiosa dele, pedindo para ele ir em outro lugar. Aí ele ficou muito bravo. Ele falou assim, mas eu fiz o discernimento que eu tinha que servir mais e que aqui era o meu lugar, e agora eu tenho que ir para outro? Então eu estou muito chateado. E ele falou comigo, e eu não quero saber o que você acha disso, porque não me interessa, essa coisa toda é uma grande bobagem, discernimento. Aí eu fiquei quieto, né? Eu falei, bom, se é bobagem, então é. Aí ele sumiu. Era um retiro de 8 dias. Depois de 2 dias ele voltou. Falou, não, o que você achou daquilo que eu te falei? Eu pedi desculpa, porque ele foi um pouco deselegante, né? Mas era uma situação difícil que ele estava vivendo, claro que a gente entende. Ele veio pedir desculpa e falou, o que você achou daquilo? Eu falei, olha, você disse que fez um discernimento para servir mais. Aí, mas depois que tinha que ficar nesse lugar. Quando vem um pedido para servir mais em outro lugar, você já não aceitou. Então, veja, o seu discernimento está no caminho certo. Você tem que perceber que esse caminho certo, às vezes, pode mudar. E aí vem aquilo que você falou de aprofundar, né? Eu estou bem aqui, e mesmo estando bem, pode ser que eu faça bem em outro lugar. Isso eu falo só para dizer isso que você
falou várias vezes que eu acho importante, que aprofundar na nossa vida não é aprofundar exatamente numa coisa, mas é aprofundar numa atitude, que é essa atitude de amor, de abertura, de humanização. Se você pega uma família, por exemplo, isso acontece muito, né? Eles fazem um plano, pai, a mãe, filho, filhas, ou né, a comunidade faz um plano e depois, na hora que começa a executar aquele plano, não dá certo e mudam. E nem por isso aquele discernimento estava errado, mas as situações fizeram a pessoa mudar de direção. Então, por isso que o discernimento tem sempre essa atitude, né, de que me leva a amar mais, a ser mais humano, a acreditar mais na vida, a seguir mais os caminhos de Jesus. Então, veja você que é uma arte mesmo, como você está dizendo desde o início, né? É isso aí. Padre, nós temos umas perguntas aqui. A primeira, nós já falamos, mas eu acredito que dá uma direção mais direcionada. Oh, meu Deus, né? Uma direção mais clara, né? O Mas, exato, discernimento ajuda a libertar a liberdade para fazer a vontade de Deus? Como? Então, algo que me ajuda a libertar a liberdade, né? Para fazer essa vontade do É, Senhor. De que forma eu posso crescer nisso? Alguém está perguntando. sim. Veja, no Evangelho nós temos vários exemplos disso, não é? Que a pessoa vai discernindo e ela, nesse encontro com a vontade de Deus, ela conhece a si mesma e a coloca-se a serviço. E isso a deixa mais livre. Porque, de fato, o que nos tira a liberdade são os apegos que nós temos às coisas, às situações, às pessoas. Não é? E isso todos nós temos, em maior ou menor quantidade ao longo da vida. Tem momentos que a gente está mais livre, outro menos livre. Né? Tem momento que a gente está mais disponível, menos disponível. E perceber a vontade de Deus, eu vou percebendo aquilo que me torna mais humano, mais me humaniza. E ao me humanizar mais, eu vou me tornando mais livre. E aí, se eu estou aqui hoje, tenho que ir para lá amanhã, vamos imaginar um religioso, uma religiosa, né? Ele tá em Belo Horizonte e tem que ir para o norte, vai. Ou então, numa família. É, o exemplo que eu dou é sempre o da mãe. Porque você sabe que os exemplos de mãe são ótimos, porque todos eles funcionam, né? Que as mães são uma coisa fantástica que existe. Então, você veja uma mãe. Ela, vamos imaginar que ela, com o esposo dela, discerniu ter um filho. Então, eles têm um filho. Quando o filho nasce, uma criança exige um esforço enorme, um cuidado enorme, uma atenção enorme. Então, você poderia estar dizer assim, não, mas ela perdeu a liberdade dela, né? Que ela agora tem que ficar cuidando de criança o tempo todo, a criança chora, está com fome, não dorme direito. Então, olhando de fora, você diz, não, ela perdeu totalmente a liberdade, que ela está fazendo um monte de coisa que ela não esperava. Mas, na verdade, está acontecendo outra coisa. Ela está vivenciando mais profundamente a liberdade dela. Porque, ao ter feito aquela escolha, agora o serviço dela se torna concreto. Então, o discernimento espiritual, quando nos ajuda a encontrar um caminho, vamos imaginar alguém da nossa comunidade do Carmelo aqui, que faça um discernimento para ajudar. Vamos pegar uma coisa muito simples, né? A pessoa não faz nada na igreja e ela vai ajudar com leituras na missa. Ah, eu vou 2 vezes por mês. Então tá. Aí chega um dia ela não quer ir, mas tem que ir, porque ela já fez esse discernimento e viu que a ajuda que ela pode fazer. Mas ela está concretizando a liberdade. Porque um engano que nós podemos ter é achar que a liberdade é algo solto do mundo. Não, a liberdade é algo que me realiza quando eu me engajo em algo. Quando eu faço uma escolha. Os filósofos, né, eu sou professor de filosofia, eles gostam de dizer o seguinte: a liberdade me faz ser aquilo que eu me tornei. Então, por exemplo, uma mãe que escolhe ser mãe, ela vai ter uma série de coisas de mãe e uma série de coisas que eu tenho poder falar que perdeu a liberdade, mas não, ela engajou a liberdade dela em algo. Um religioso, uma religiosa, escolhe, né, depois de um discernimento, ser religiosa, ser religioso, irmão, irmã, você pode dizer, não perdeu a liberdade. Não, ele engajou a liberdade dele em algo e essa liberdade se tornou concreta, verdadeira, viva. Porque não existe uma liberdade solta. Sabe que uma vez eu ajudei numa comunidade quando eu era noviço
E aí tinha um grupo de jovens que eu trabalhava com um grupo de jovens, né? E eles gostavam de ir num jogo de futebol que tinha lá em Campinas. Eu fiz a noviciado em Campinas. E aí, um dia eles me convidaram para ir no jogo de futebol. E aí eu falei, até que seria interessante, né? Aí eu fui falar com o meu mestre de noviços. Falei, olha, o pessoal do grupo de jovens vai no jogo, eu queria ir. Ele falou, não, você não vai porque você tem os seus compromissos aqui. Aí, aí eu falei, bom, então tá bom. Aí eu falei com eles, falei, olha, eu não vou porque, né, o mestre noviço não permitiu, eu tenho meus compromissos. Eles falaram assim, mas que isso? Você Você é não é uma pessoa na livre. sua idade, não pode fazer o que você... Exatamente, você não é livre, você não pode fazer o que você quer. Aí eu fiquei pensando, uai, será que é isso mesmo? Mas depois eu falei, não, ué, justamente a minha liberdade está engajada, é concreta, eu escolhi aqui, e isso implica uma série de coisas. Então a vontade de Deus, ela vai, que esse me humanizar mais, uma pessoa de mais amor, mais fé, mais esperança, me faz escolher. Porque também, senão fica aquela coisa meio aérea, meio angelical, que você não sabe o que é, né? Não é, faz escolher. E ao escolher, ao concretizar esse amor, a minha liberdade se engaja em algo, e aí eu tenho uma série de responsabilidades, né? Então aí eu não vou fazer algumas coisas, não porque eu não sou livre, mas porque a minha liberdade se engajou, se tornou mais concreta. Então, para encerrar, a liberdade nossa não é uma coisa solta do mundo, né? Fazer o que eu quero. Não, ela é uma liberdade sempre na minha vida. E na medida que eu escolho, iluminado pela palavra de Deus, faço um discernimento, né? Escolho aquilo que me torna mais humano, eu engajo, eu torno a minha liberdade concreta e escolho uma direção, como você falou, né? Dou uma direção. E aí, a partir daquela direção, outras coisas eu não vou poder fazer. Então, se eu escolhi ser noviço e estou no noviciado, então eu não vou no jogo de futebol. Mas porque eu escolhi antes, né? E isso é o que me humaniza. Tomar consciência dessas escolhas nos humanizam muito. Nossa, meu coração chega assim, respirou, né? Porque assim, tem uma outra pergunta que eu acredito que o senhor já respondeu, mas eu vou fazer. Mas antes de fazer, eu achei muito interessante, né? Esse não deixar solto as coisas, né? Então, assim, até porque o amor é escolha, né? O amor é pertencer, né? É entregar o coração, não o coração como só sentimento, não, mas como aquele lugar que eu decido, né? Eu escolhi. Então, assim, gostei muito porque, e uma coisa que você colocou, né, eu me lembrei que às vezes a gente tem uma liberdade um pouco teimosa, né, uma vontade de Deus teimosa, e não é engajada, não é obediente, não tem escuta, né, não escuta às vezes a realidade, a igreja local. Então, às vezes podem nascer discernimentos muito internos, né? Eu sempre falo, eu uso uma expressão que muita gente assim, não gosta muito, mas assim, para mim é claro, assim, quando eu penso, é muito guetista, né? Muito de gueto. E a nossa igreja não é Uhum. isso. Nossa igreja ela tem espaço para tudo, para todas as É, expressões, né? Serviço para todo mundo. E às vezes a gente tem muito assim pequenos grupos que escolhem, discernem, né? Aquele discernimento que não passa também pela escuta da igreja, né? Dos pequenos do reino. Às vezes, assim, é, como Santa Teresa diz, o mundo está em chamas e às vezes a gente está lá, né? Cercada de devoções, né? De orações muito verbais e não tem aquela escuta, né? Então, quando o senhor falou liberdade solta e essa liberdade que é engajada, me veio muito isso aqui, padre, porque às é, vezes tem uma procura até pela vida religiosa, né? De realidades muito que não são abertas no sentido da escuta e dessa docilidade, essa capacidade de ler a vida, ler a própria realidade, o pé no chão, né? Tá consolada, ter solo, é, saber onde está pisando. E isso aqui pode ser um risco, exato. mas é só um comentário meu, né? Vamos à pergunta que eu Não, mas acredito que o senhor já respondeu. antes da pergunta, é isso mesmo. Porque, por isso que o Santo Inácio, no retiro, o acompanhante é importante, mas na vida é toda a comunidade, as outras pessoas, a igreja, não é? Por isso que Santo Inácio depois ele vai se colocar à disposição do Papa. Ele queria ir para Jerusalém, né, junto com os companheiros primeiro. Não deu certo, ele se coloca à disposição do Papa, porque ele percebe, eu vou engajar a minha liberdade nessa missão, a missão do reino de Deus, e aqui
eu, como cristão católico, né, vou junto com a igreja e ninguém melhor do que o Papa, aí poderia ser o bispo, ou né, o superior, a superiora, alguém que tem um olhar mais abrangente do que o meu para me ajudar. Mas aí é sempre um alguém diferente. O que hoje em dia é mais difícil, hoje em dia não, sempre foi, né? Mas o que para a gente é mais difícil é ouvir esse que é diferente e tentar ponderar. Porque senão a gente vai querendo colocar a nossa opinião o tempo todo. Às vezes a gente acerta, às vezes não. Mas nunca é assim que funciona trabalhar juntos, né? E igreja é comunidade. E comunidade é todos juntos ali, buscando a vontade de Deus para aquele grupo, para cada pessoa individualmente. E eu acredito muito, padre, sempre o tema da liberdade, que tem algumas perguntas aqui que vão nessa direção, é, ela também não é solta no sentido que eu entrego para alguém, né? Quando se fala de obediência, quando se fala de desapego, né? Nossa, você vai ter que deixar tudo, tudo aquela, né? Aquelas coisas que parece que Sim. e às vezes o que é mais importante, o que custa mais, às vezes não é nem tanto os apegos materiais. Por quê? Quando acontece a vocação, o chamado, né, aquele encantamento, acontece o encantamento, né? O coração É, ele fica, ele salva dentro, né? Ele aquece. Então, assim, naquele momento você não percebe o peso de deixar, né, de ir, de sair da sua cidade, seus costumes, a sua cultura, né, local, né, para se abrir para algo maior. Só que tem uma dimensão que às vezes a gente fala tão pouco, né? E que Santa Teresinha é mestra, né? Mas todos os santos, que é a confiança, né? Então, eu confio em sim, quem? Eu nem estou falando tanto de fé, claro que a fé é a base de tudo, sim. mas de confiar, né? Eu confio que se eu não vou jogar futebol hoje, porque não é implicância comigo ou uma punição, não, eu tenho uma escolha, uma entrega. E às vezes a gente esquece dessa dimensão tão bela, que é se colocar nas mãos de Deus. E Deus ele passa Uhum. pelas mediações, né? Por um É, não que você recebe o que te é imposto, mas que a circunstância pela tua escolha nesse momento não entra. Então assim, a dimensão da confiança, exato. Deus tem algo para mim, né? Deus essa leitura espiritual, essa leitura que vai além porque nem sempre a gente falou que Santa Teresinha, né, a minha vontade coincide com a vontade de Deus, né? Deus faz a minha vontade, Uhum. ela fala isso. Mas é porque é alguém que está em Aham. busca, é alguém que está desperto, o coração está desperto. Então, assim, está procurando, não está se buscando. Aí entra a dimensão do É. atrito, né, da crise, quando entra o meu apego. Então, quando a gente fala eu falo dessa liberdade teimosa, não, mas eu quero isso porque eu gosto disso, e é assim que está certo, e na igreja se faz, está errado. Né? Às vezes tem alguns comentários, né, muito espirituais, muito profundos, até de quem quer, digamos, entrar, né, iniciar esse segmento mais de perto do Senhor, mas às vezes chegam com aquela teimosia que acha que é santidade, que é zelo, mas tem que ter cuidado, porque é É, sempre no é. diálogo e no discernimento também com o outro. E eu acredito também, Padre, o senhor, né, como mestre Uhum. também no acompanhamento, quem acompanha observa também a atitude de quem está buscando acompanhamento, né? Esse diálogo. Até que ponto eu realmente me entrego? Até que ponto eu Sim. desço lá no fundo e acolho aquilo que o outro, que tem um outro olhar, né? Não é certo ou errado, mas é a Uhum. atitude. Por isso que eu falo que uma das atitudes do discernimento deveria e tem que ser a confiança. A partir do momento Sim. que a minha vida é vocação, né, que é resposta a esse amor, então eu estou procurando compreender e aprofundar. Acredito que é um pouco muito nessa direção, né, padre? Sem dúvida, é isso mesmo. Como você falou, a confiança também é um processo, né? A gente vai fazendo ao longo da vida. E que tudo o que acontece nos influencia. Então, imagine uma criança que tem muita confiança no pai e na mãe, ela cresce como isso, como um valor positivo, então ela vai levando isso adiante. Se em algum momento tem alguma coisa onde faz com que ela tenha alguma decepção, seja traída e tudo, né? E ela perde a confiança nas pessoas, isso são ressonâncias. E agora, internamente, aí tem isso que você falou. Diante disso que acontece comigo, e agora como Deus ilumina a minha vida, não é? O que significa confiar que é a condução, ou o caminho que Deus me propõe, né, na minha vida,
é um caminho de humanização para mim. Isso que é importante. Porque senão eu vou ficar brigando de novo, discutindo e achando ruim disso e daquilo, né? Eu estou aqui, estou ali, é igual o exemplo que eu dei meu, né? Posso ir no futebol, não posso ir, mas o que é mais profundo? É confiar que aquilo vai me humanizando. E a gente confia também, tem outra coisa, né? Na medida que a gente, porque como é um processo a confiança, assim como a fé, então a gente, na medida que vai vendo os sinais, aí a gente confia mais. Então, por exemplo, com uma pessoa, você tem um trabalho com uma pessoa, vamos imaginar, né? Ou convive com uma pessoa. Você confia naquela pessoa e vê que ela é digna de confiança, que ela confia em você e você também é digno de confiança, então a confiança vai aprofundando. Se você começa a desconfiar, a confiança não vai adiante. Na nossa vida espiritual é assim também. É ir percebendo essa presença de Deus em minha vida, essa experiência que Deus me faz fazer, ou me ajuda a fazer, e como isso vai tocando a minha vida. Um exemplo que eu dou, eu lembro que uma vez, quando, novamente, né, eu morava com a minha família e tudo, aí fiz um acompanhamento vocacional e decidi me sentir chamado a ser religioso e tudo. Aí eu fui para o noviciado e fiquei 2 anos no noviciado sem voltar na casa da minha família. Vi os meus pais, conversava, né? Mas não voltei. Aí quando eu voltei um dia, tinha uma prima minha que tem a mesma idade que a minha. Aí a gente foi conversando e tudo, eu falei, nossa, parece que você está mais feliz. Aí eu falei, opa, uai, então quer dizer que o negócio está funcionando aqui, né? Foi bom. Então, veja, você vai notando sinais pessoalmente na sua vida, eu vou percebendo, eu me torno uma pessoa melhor, né? Mas também outras pessoas vão percebendo, então essa atenção é importante. Claro que você não vai se guiar por isso, somente, né, por aquilo que os outros te dizem, porque também pode haver dificuldades aí. Mas você ouve aquilo e, como diz no Evangelho, né, de Maria, guarde no seu coração e vai meditando. Então, esse é todo um processo de crescimento, né? Aquilo que você falou no início é interessante. Dessa arte que nos faz ir compreendendo mais o que acontece conosco também. E isso é um processo de toda a vida, que vai mudando de acordo com a situação que a gente vive, né? Mas que tem suas balizas nas escolhas mais concretas. Por exemplo, eu decidi ser religioso, ser irmão, ser irmã, eu decidi me casar, eu decidi entrar para essa comunidade, eu decidi fazer parte dessa pastoral. Então, tem momentos mais concretos que balizam, né? Como eu disse o exemplo de uma mãe. A mulher decidiu ser mãe, ela tem a filha ou o filho. Essa decisão marca a vida dela toda. Então, tem momentos mais intensos assim. Mas são sempre momentos de grande humanização da nossa vida. Isso aí, padre. Eu só vou ler a pergunta acho que é George Gregório, alguém, eu não sei, não entendi direitinho. Mas a gente já respondeu. Gostaria de saber como podemos ser menos apegados e mais livres para Deus e para o outro. A gente já falou sobre isso, né? Essa liberdade solta, né? Esses apegos, né? Tudo aquilo que prende, que não te permite caminhar, né? Eu sempre falo para as meninas que eu acompanho, tem coisas que a gente carrega na mochila e que não dá para caminhar. E não é nem nosso, às vezes, né? Então, também isso é apego. Né? O que é meu, o que é do outro? Né? O que eu quero levar pelo outro? E, às vezes, esqueço de cuidar do meu. Então, tudo isso pode ser apego. Né? Então, tem tantos tipos de apegos, né? E o que você falou é importante. Os apegos nós vamos descobrindo justamente discernindo, né? Um discernimento espiritual. Não é assim, porque algumas coisas, vamos imaginar como um vício. A pessoa tem um vício de beber e bebe demais, fica bêbada sempre que bebe. Então isso é muito evidente, é um vício. Isso faz mal para ela, está matando ela. Agora, os apegos, eles são pequenas amarras que nós temos, né? O Santo Inácio gostava de dizer que os exercícios espirituais ajudariam também para a pessoa livrar-se dos apegos desordenados. Então, tem alguns apegos que são desordenados na visão de Santo Inácio e que, por isso, não me ajudam a crescer enquanto ser humano. Agora, perceber isso não é fácil, não é simples. É um processo de crescimento humano, não é? Mas ir percebendo isso na minha vida
me ajuda a ir tomando consciência de mim mesmo, da minha história e daquilo que eu percebo que Deus me projeta. Porque também isso é muito importante. Porque quando você percebe determinados apegos, não é? Aquilo ali te deixa meio desanimado. Imagina, você, nossa, estou tentando fazer muita coisa boa e percebo que sempre caio na mesma armadilha. Né? Às vezes o pessoal brinca, é como se tivesse uma casca de banana, que você pisasse nela todas as vezes e caísse. Então, perceber isso não é muito simples, não é fácil. Não é fácil nem perceber e nem aceitar. Mas é o processo nosso de crescimento humano. E tem um exemplo muito interessante. Eu trabalhei uma época muito com jovens e nós fazíamos acampamentos. E aí a gente dizia, aqui perto de Belo Horizonte, pois é, num lugar chamado Rio Acima, maravilhoso. Então a gente leva barracas, tem cachoeiras, né? Tinha Me todo, convide, tá, padre, que eu irei. Eu tenho até uma barraca nova que eu ganhei Ah, quando... pronto, Ainda não então, foi olha, estreada ainda. vamos combinar lá no Carmelo, assim passar a pandemia, a gente faz um acampamento juvenil ali. E Amém. depois eu falava com o pessoal, falava, gente, porque como eu sempre gostei, eu falei, ó, leve pouca roupa, porque você não vai usar muita coisa lá e a gente mesmo lava, que era um acampamento de uma semana, né? Então lá mesmo a gente lava para não precisar de carregar muita coisa. E o pessoal chegava com malas imensas. E eu deixava, não falava nada, né? Aí no final eu brincava, a gente fazia uma dinâmica, falava, olha, a gente pediu para trazer pouca coisa. E vocês, alguém trouxe mais do que precisava? Aí a turma começava a falar, né? Ah, eu trouxe isso, trouxe aquilo. Falei, então, na vida é assim também. Você falou, né? Às vezes a gente está com uma mala, uma mochila muito cheia de coisas, que é quando a gente vê aquilo só está fazendo peso na nossa vida. Não precisa daquilo. Então, e tem todo esse processo de aceitação daquilo que nós somos, daquilo que nós precisamos. E aí esses apegos, alguns são difíceis de crescer. Outros não, outros você vê, mas gente, para que eu estou fazendo isso? Né? Para que. Ou, eu brinco com o pessoal, eu brinco com os meus alunos quando eu dou aula, eu falo assim, gente, depois que eu parei de brigar com o mundo, a vida ficou muito mais divertida. Então você vê, mas para que eu estou. Para que isso está me pesando tanto? Agora, claro, no acampamento é muito simples. Você fala, olhe para a mala e veja o que você usou, o que você não usou. Veja tanta coisa que você trouxe que não precisava. Na vida é mais difícil. E aí vem esse discernimento espiritual, esse conhecer-se, essa oração, como Santo Inácio, né? Santa Teresa, São João da Cruz, mesmo tantos santos nos ajudaram a ir percebendo essa oração de meditação, de contemplação, que sou eu diante de Deus junto com Jesus, que aí eu vou percebendo. Não é tão simples, mas também não é impossível. Porque senão a gente fica Não, desanimado, fala assim, esse negócio não funciona. Não, funciona, serve, ajuda, nos torna melhores, não é? isso. Ô, Padre Elton, nosso tempo está terminando e já estão pedindo Vocês para estão nós vendo aqui. começarmos a saudar as pessoas. E primeiro, agradecimento, gratidão. Amei a conversa, o nosso diálogo, esse bate-papo. E sobre temas que eu amo, né? Acredito que fazem parte, né, do nosso percurso e de percursos de pessoas que nós também estamos do lado caminhando, né? Esse discernimento, essa capacidade de escutar, né? De escutar o não dito também, o não verbalizado, né? Isso também faz parte do discernimento. Então, muita gratidão, Padre Elton, foi um prazer, uma alegria muito grande. Agradeço as irmãs de Belo Horizonte, de Brumadinho, as irmãs aqui de Macapá, que estão na outra sala, né, nos acompanhando, e aos nossos jovens, os seus alunos que estão aí, né? Não dá para ler o nome de ninguém, mas sinta-se todos assim, dentro do nosso coração. E nada, o nosso próximo encontro, nossa próxima live, é na próxima quinta-feira, dia 19. E assim, é muito interessante porque é a concretização disso que nós falamos. São percursos, Sim, né? Teremos dois é, testemunhos de alguém que está despertando, está começando a perceber esses sinais dentro, né? Esses apelos interiores de uma voz que seduz, que chama e que envia, e de alguém que disse sim, né? A irmã Maria Luísa que disse seu sim há muitos anos, já caminhou, está caminhando e está chegando numa nova etapa, né? Para o sim definitivo, aquele que é mais jurídico, porque o sim é definitivo no coração, né? Então é muito sim, belo, sim. porque tudo aquilo que nós falamos aqui, nós vamos escutar como um testemunho de quem está iniciando o caminho, que está aprendendo essa arte do discernimento, desse de confiar a própria vida, o próprio caminho, caminhar junto com o outro
e de quem está a serviço da igreja, da vida. Padre, muito obrigada e vamos lá tentar salvar essa live. Boa noite, Padre. Obrigada, Boa viu? noite, eu que agradeço e tchau, tchau para todos, todas. Tchau, tchau, tchau. Como borboleta ao redor da chama, como borboleta ao redor da chama.